como era o mundo pré-dilúvio, um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, supostos gigantes que andaram pela Terra e um tempo que desperta a curiosidade de muitas pessoas. É claro que estamos falando da era pré-dilúvio. A Bíblia registra o período antes-diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-dilúvio a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura do pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que acontecia no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antes-diluviana foi a família de Adão. Depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas, como se sabe. O primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim foi também o primeiro assassino do mundo, antes-diluviano. Matou covardemente Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra à noite. Caim deu a esta cidade o nome de seu primeiro filho, Enoque, e esta cidade, antes-diluviana, é a primeira cidade, mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4, mas ao contrário do que afirmam as teorias extrabíblicas. A Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isto significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, como defendem algumas teorias científicas. Isto torna-se muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período anterior ao Diluviano. Como se dizia, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, foi desenvolvido o suficiente para construir uma cidade e seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, por exemplo, com Jabal, Jubal e Tubal-Cain, sociedade antes-diluviana a aprender a habitar em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade, os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Assim, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, é claro que no mundo da construção diluviana houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. E uma pergunta muito frequente sobre o período pré-diluviano diz respeito à duração deste período. Ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-dilúvio? A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito mais longo do que o resto de toda a história bíblica. Muitas tentativas foram feitas até este período, mas todas sem sucesso. De facto, o único registro que fornece quaisquer dados cronológicos sobre este período é o presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que seja capaz de estabelecer datas exatas a partir deste registro simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais interessadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Mesmo algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas em vez de exaustivas, ou seja, pode haver lacunas intencionais nessas listas para priorizar os indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica nessas listas representativas. Quando se diz que um indivíduo gerou o outro, isto significa que o primeiro indivíduo é o ancestral do segundo e não necessariamente seu pai. Isso ocorre em outras genealogias bíblicas e muitos estudiosos acreditam que não é completamente impossível que isso tenha ocorrido na lista geneal antes-diluviana de Gênesis 5. Mas com base nesta lista pelo menos os estudiosos podem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antes de diluviano provavelmente teve a ver com a longevidade das pessoas. Naquela época havia apenas uma língua e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos, e isso certamente desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico daquele período e também na transmissão de informações. Sim. Existem outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura natural do texto bíblico que registra que essas pessoas realmente viveram centenas de anos e aqui, é claro, estou considerando esse tipo de interpretação, mas se há algo que marcou o período antes de diluviano, certamente foi o pecado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo pré-dilúvio. Por exemplo, Lameque,
descendente de Caim. Foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade, segundo nós lemos em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. E o próprio Caim, depois de ter matado Abel, não só não se arrependeu, como também pensou que o castigo divino sobre ele era injusto. Em Gênesis capítulo 6 a Bíblia ainda diz que no período anterior ao Diluviano, os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes sustentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tinham relações com mulheres na Terra, mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura era na verdade a degeneração humana promovida pela relação de pessoas piedosas com pessoas ímpias. De modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização, ou seja, que naquela época, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo essa linhagem misturada com a linhagem perversa de Caim e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável, e dessa mistura surgiram até os Néfens, que eram os homens corajosos e de grande fama na antiguidade. Mas no período anterior ao dilúvio também viviam pessoas que estavam realmente comprometidas com o Sr. Abel. Por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque era outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que acabou sendo traduzido para não ver a morte. E por último, foi nesse período que Noé também nasceu. Cresceu e se desenvolveu como homem. Mas a Bíblia registra que nos últimos anos do período antes do dilúvio, Noé estava errando, exceto por uma pessoa que permanecia temerosa do Senhor. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização, e foi assim que o período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus tinha arrependido de ter criado o homem. E no Novo Testamento o apóstolo Pedro descreve o fim da história diluviana da seguinte maneira: pela qual as coisas pareceram o mundo então coberto com as águas do dilúvio, mas tudo o que aconteceu naquela época serve de advertência para nós, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual o estilo de vida pré-dilúvio se repetirá, cada viverá de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos, festejando, celebrando, relacionando-se, mas tudo estará ocupado demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Então, como com a geração antes do dilúvio, as pessoas só caíram na realidade quando o julgamento de Deus é derramado, sem oportunidade para ninguém voltar atrás. Até mesmo Jesus ilustrou este momento dizendo que, assim como no mundo da construção luviana, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, homens impenitentes também serão tirados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora escreva nos comentários o que você acha sobre como era o mundo pré-dilúvio e se você gostou deste vídeo. Este é o canal de personagens bíblicos, onde você aprenderá todas as histórias detalhadas da Bíblia, a partir de curiosidades, personagens marcantes e personagens que você provavelmente não prestou muita atenção, mas têm uma importância fundamental na história. E se você quiser ficar por dentro de tudo e não perder nenhum vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Aguardo você em nossa próxima história.